Bom dia, boa tarde, não importa a hora que você está assistindo a essa live, seja bem-vindo. E eu estou aqui nessa jornada 30 dias, 30 lives para você, 30 encontros com você. Como eu sempre digo, não é a quantidade de pessoas e sim a qualidade da mudança e da transformação que essa live vai gerar para você. Você já ouviu falar sobre a tríade maldita? Conta pra mim aí. Você conhece? Sabe o que é a tríade maldita? A tríade maldita. A história que você conta é a primeira. Qual é a historinha que você conta para mentir para si mesmo? Ah, porque meu pai tá doente, minha mãe tá doente, eu não tenho dinheiro, eu não vou participar desse dia porque eu estou sem tempo. Qual é a história que você conta? A segunda é a justificativa. Por que eu vivo justificando? Cheguei atrasada. Para quem que eu justifico? Você já se perguntou para quem que você justifica? Pergunte para si mesma, você que está aqui nos acompanhando. Quando você chega atrasado em algum lugar, você justifica o motivo pelo qual você chegou atrasado? Quando você justifica, qual é a justificativa que você dá e por que você dá? Se quando você chega atrasado, você justifica, você está sempre justificando. Se você não conseguiu atender um pedido de alguém ou de algum cliente, você vai encontrar uma justificativa. E você vai passar a vida inteira justificando o porquê você não conseguiu fazer a tarefa que foi solicitada. E aí a pessoa criou uma expectativa e se frustrou, porque esperou de você mais do que você pôde dar. Então, se você está na segunda tríade, a primeira é a historinha, a segunda é a justificativa e a terceira, gente, a terceira é a mais crucial e aquela que eu tenho um amigo que fala, quem é bom nela não é bom em mais nada. A terceira é a desculpa. Se você vive dando desculpas, então, presta bem atenção, a história, a justificativa e a desculpa que você dá. São três situações diferentes, que no fundo, parece a mesma coisa, mas não é. Então, quando você conta uma história, quando você justifica e você vai encontrando desculpas. Quais são as desculpas que você dá porque você está sem dinheiro? Quais são as desculpas que você dá porque o seu relacionamento não deu certo de novo? Qual é a desculpa que você dá porque o seu emprego não deu certo de novo? Você já parou para pensar quanto você se engana? Pare e reflita. Eu estou falando para você analisar a sua vida. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, e eu convido você para ficar até o final para entender, é: por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? E para quem? Para quê? Por quê? E para quem? Se você tiver essas três respostas, você não vai mais contar a historinha, você não vai mais encontrar justificativa e você não vai dar mais desculpa. E eu vou contar pra você algo que me aconteceu essa semana. No dia 8 de dezembro, a gente vai desenvolver o último evento do ano do Mulheres em Transformação. E eu fui oferecer o convite para uma das minhas amigas. E aí eu percebi, naquele dia, que das minhas amigas, elas nunca participaram de um evento meu. Mas eu ouço elas em uma roda de conversa reclamando que estão sem dinheiro, reclamando do filho, reclamando do marido, reclamando do carro. E quando eu convido, elas estão sempre na terceira tríade, a desculpa. E eu fiquei perguntando essa semana para uma delas, você já se questionou que a desculpa que você está dando, a história que você conta e a explicação que você dá é porque no fundo você não quer? Então, quantas desculpas você está dando na sua vida? Porque lá no fundo, você já sabe a resposta. Você não quer. Quando as pessoas te convidam para algo e você não quer, você vai encontrar desculpas. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas eu arrumo dinheiro para comprar um remédio para curar a doença do meu filho ou a minha. Eu tenho dinheiro, eu arrumo dinheiro para ir para uma consulta médica porque eu estou doente. Mas de onde vem essa doença? Por que a doença veio para o seu corpo? O que ela tem para te ensinar? Hoje, quando algo acontece em mim, comigo, eu me pergunto, por que isso aconteceu comigo? Por que me deu gripe? Por que me deu um resfriado? Por que me deu palpitação? Por que eu fiquei angustiada? Por que eu fiquei nervosa? Por que eu estou depressiva hoje? Será que o mundo lá fora quer que eu me afaste dele ou eu quero me afastar dessa situação? Então as respostas estão todas em nós. Só que a gente não para
para pensar. Então, às vezes, você precisa ter ação, você precisa ter atitude, você precisa olhar para dentro de você. Qual é o seu sonho? E como eu falava antes, o sonho que você não realizou em 2021, que você prometeu que você ia desenvolver. Você prometeu, gente, anota aí. Eu fiz uma promessa enganosa. Na tríade maldita, eu menti para mim mesmo. Eu enganei a mim mesmo. E 2023, você vai mentir de novo para você? O que você fez esse ano para ser o melhor ano da sua vida? Trocou de carro, trocou de casa? Melhorou a sua casa? Melhorou seu guarda-roupa? O que você fez por você? Muitas pessoas durante a Covid deixaram de gastar o seu dinheiro em festas e baladas e aproveitaram esse dinheiro para melhorar a sua casa, porque tiveram que voltar para casa. Tiveram que usufruir. Tiveram, gente, presta atenção. Tiveram. Não escolheram fazer aquilo. Não tinha evento para ir. Não tinha jogo de futebol, então o marido teve que voltar para casa. Quantas vezes você sai de casa? Quantas vezes você saiu da sua casa estando dentro dela com raiva, com angústia, com desprezo de voltar para casa, gente? Você tem ideia da dor no coração de uma pessoa não ter prazer de voltar para casa? Né? Ir pro bar beber? Porque em casa não tem prazer? Qual é o prazer que você tem? Escreve aí para nós. Qual é o prazer que você tem de estar na sua casa? Pensa quantos pequenos detalhes que a gente não dá valor. E às vezes a tua infelicidade, ela está no valor que você não dá para aquilo que você construiu. Ame a sua vida. Se apaixone por você. Se apaixone pelos seus desafios. Se apaixone pelos seus problemas. Eles são o caminho que você tem para encontrar uma vida melhor. A solução já existe dentro de você. O problema só está na sua frente porque você tem algo para aprender. A pessoa que te ofendeu está comandando a sua vida, porque você permitiu que ela te comandasse. Parar nessa live vai fazer diferença na sua vida, porque isso mostra que você precisa ouvir a mensagem que eu carrego no meu coração para você. Quando eu entendi, eu demorei muito para entender, eu demorei 40 anos para entender que cada pessoa que vem na nossa vida é um mensageiro e carrega uma mensagem para nós. Tem uma peça do quebra-cabeça. Eu tinha um delegado que morava aqui no prédio, que ele me disse, ele estava desvendando um mistério de um assassinato. E eu perguntei para ele, disse, nossa, mas você está numa encruzilhada bem difícil aqui, porque foi um assassinato bem delicado. E ele me disse a seguinte frase: quando você tem as peças certas para montar o quebra-cabeça e quando você encontra a peça que faltava, você consegue criar a imagem. Mesmo que você ainda não tenha todas as peças, mas você tem a conexão e a informação. E eu pergunto para você, qual é a imagem do quebra-cabeça da sua vida que você quer desenvolver em 2023? Se você não entender, se você não criar a imagem mental do ano que você quer, você vai andar para todos os lados, vai dar tiro para todos os lados e não vai acertar nenhum. Se você não tiver as pessoas que têm a peça do seu quebra-cabeça e quando elas chegam até você, você não pega a sua peça, talvez demore anos para você encontrar de novo a pessoa que tem a mesma peça. Então aproveite esses 30 dias para se desenvolver, para se descobrir e perceber o quanto você pode fazer diferença na sua vida. Não existe ninguém no mundo que vai assumir a sua história. Quem tem o livro e a caneta na mão para escrever a história que você quer escrita no livro da sua vida, vai ser de fracasso, vai ser de sucesso, vai ser de existência, de sobrevivência ou de viver. A partir de agora, comece a entender que eu estava no comando e que o meu passado não governava mais sobre mim e que o meu futuro não tinha poder sobre mim e que o meu viver é agora. Ninguém vive a minha vida. Ninguém conta a minha história, senão eu mesma. Ninguém vai justificar, senão eu mesma. Ninguém vai dar desculpas, senão eu mesma. E a desculpa que eu dou não é pro outro, é pra mim, porque eu não quero. Eu não quero. Essa é a resposta. Quando você... eu dou treinamento de vendas. Eu dou treinamento de vendas e eu ouço muitas pessoas dizendo assim, o não você já tem. Mentira. O sim você tem. Porque se você não quer vender, porque a pergunta é o que vai acontecer com você se você tiver dinheiro? Por que no final do mês, como eu falei na live de ontem, você tem sempre a mesma quantidade de dinheiro, assim como você tem o mesmo peso da balança? Porque você tem um padrão mental aqui. E esse padrão precisa ser modificado.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem computador ou tinha algum computador ou já teve que teve que resetar o computador quando ele trava? Quantas vezes o teu celular trava que você tem que desligar ele para reiniciar os comandos? Às vezes o ser humano também trava. O celular é a réplica do ser humano. Só que tem alguns computadores ou celulares que tem tanto vírus que precisam ser formatados. Conta pra mim. Quantas vezes você já se formatou? Deixa eu tirar meu óculos aqui e olhar bem nos teus olhos. Quantas vezes você já formatou a sua mente, as suas emoções, a sua amargura, a sua tristeza, o seu sofrimento? É hora de fazer um delete, um Ctrl+Alt delete e formatar aquilo que não te pertence e aquilo que está dando um motivo para você contar a história, a explicação e a justificativa, é a desculpa que você dá. E no início dessa live eu falei para você ficar até o final para entender por quê, para quê e para quem. Se você não tiver essa resposta, por que você está contando essa história, para que você está contando essa história e para quem você quer convencer com a história que você está contando. Você não precisa convencer os outros. Você não precisa justificar nada para os outros. Você não precisa dar desculpa para nada. Se você não quer algo, eu não quero, ponto. Eu não preciso, ponto. Enquanto você ficar contando historinha para explicar e justificar a sua tristeza, justificar a sua falta de sucesso, na verdade, no fundo, sabe o que é? Você não quer. Só que tem um detalhe, tudo aquilo que você quer nem sempre é o que você precisa. Às vezes você quer uma casa melhor, mas será que você precisa? Você quer trocar de carro no fim do ano, será que você precisa? Para que eu preciso trocar de carro? Ele vai me dar mais conforto? Ele vai me dar mais dinheiro? Ele vai ajudar no meu trabalho? Ou é só para mostrar para o mundo que eu sou melhor? Para que eu preciso ter o carro do ano? Para que esse status? Para convencer quem? Para quem? Gente, tem muitas perguntas sem resposta que a gente nem percebe. Então aproveite essa live para compartilhar com 3 pessoas que você acredita que vai fazer diferença e que precisam ouvir esta mensagem que foi trazida nessa manhã. Então amanhã eu vejo você de novo. Ontem falamos sobre o peso que você tem na balança e você mantém este peso. E hoje a gente falou sobre a tríade maldita. A história, a explicação e a justificativa que você dá. E as desculpas que você conta sobre a sua vida. Então, beijos de luz para você e até a nossa próxima live.